Bora falar sobre o verdadeiro negócio por trás da inteligência artificial. E olha, não estou falando daqueles chatbots que todo mundo já conhece, nem da febre de gerar imagens. O papo aqui é sobre como a IA está quietinha, transformando indústrias inteiras e movimentando bilhões. E para a gente entender isso de verdade, vamos analisar um caso real, um caso bem impactante. Essa frase aqui, ela resume tudo, vai direto ao ponto. É que assim, a gente vê todo mundo falando de IA, mas a conversa quase sempre para nos chatbots, né? Ou na criação de conteúdo. Só que o verdadeiro poder, o pulo do gato para os negócios, está em algo bem mais profundo. Pegar um volume gigantesco de dados e transformar em decisões. Decisões complexas de verdade. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Se não é só sobre criar conteúdo, então onde é que está o valor real da IA para as empresas? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa separar as coisas. Pensa assim, de um lado tem a IA de consumo, como o ChatGPT. Pô, é fantástica para escrever um texto, ajudar no e-mail, dar umas ideias. Mas do outro lado tem um bicho totalmente diferente, a IA corporativa. O objetivo dela não é criar, é decidir. É analisar sistemas enormes, caçar ineficiências e dar suporte para aquelas decisões de alto risco que valem milhões. E é justamente nessa IA de negócios, a corporativa, que a gente vai focar. Então vamos mergulhar fundo e ir muito além daquela conversa superficial, além do hype. E para essa nossa investigação não ficar só na teoria, a gente vai conhecer a empresa que está no centro dessa história toda. Essa é a Cleveris. Eles são uma empresa de tecnologia que está usando IA para resolver uns problemas, olha, bem específicos e numa escala gigantesca. Então, para entender como a solução funciona na prática, primeiro a gente precisa conhecer quem são os especialistas por trás dela, certo? O que a Cleveris faz? Bom, eles criam soluções de IA sob medida, cuidam da segurança dos dados e ajudam empresas na transformação digital. Isso não é só no Brasil não, viu? Eles atendem clientes na América Latina, América do Norte e Europa. Ou seja, já deu para sacar que o nível da conversa aqui é outro. É tecnologia de ponta para desafio complexo. Agora, chega de falar de forma abstrata. Vamos focar num problema específico e gigantesco que eles estão resolvendo. E quando eu digo gigantesco, estou falando de um problema que custa bilhões. Dá uma olhada nesse número, 5,8 bilhões de reais. Essa é a perda estimada por ano no setor de saúde brasileiro com um único tipo de problema. E o mais doido, como a gente vai ver, isso é só a pontinha do iceberg. Esse problema tem nome, glosas. Mas o que é isso na prática? Imagina o seguinte, um hospital faz um procedimento, cuida de um paciente e na hora de cobrar o plano de saúde, o pagamento é negado. Por quê? Às vezes por um erro bobo de digitação, um código errado, uma autorização que faltou. Pequenos detalhes que impedem o hospital de receber o dinheiro pelo serviço prestado. E aqui a metáfora do iceberg é perfeita. As glosas, aqueles quase 6 bilhões de reais, são só o que a gente consegue ver, a parte de cima. O problema de verdade está escondido debaixo d'água. São as perdas invisíveis. Sabe, um medicamento usado que não foi cobrado, um procedimento extra que não entrou na conta. Estima-se que essa parte invisível seja de 3 a 5 vezes maior. É uma verdadeira hemorragia financeira. Tá, mas e aí, como é que a tecnologia consegue atacar um problema desse tamanho, que é massivo e, em grande parte, invisível? É aqui que a mágica acontece. É a IA em ação. A solução toda funciona num fluxo de 3 etapas bem simples na teoria. Primeiro, conexão com os sistemas que já existem. Segundo, a aplicação de inteligência para analisar os dados. E terceiro, a geração de um resultado que permite uma ação imediata. Vamos detalhar isso um pouco. Passo 1, conexão universal. A IA se conecta nos sistemas que o hospital já usa. Não precisa trocar tudo, jogar fora o que já funciona. Passo 2, inteligência cognitiva. É aqui que o negócio fica sério. Os algoritmos leem e interpretam anotações médicas, prontuários, dados que não estão em tabelinha, sabe? Ela faz o trabalho de um auditor humano, só que em milissegundos. E o passo 3, o resultado acionável. O sistema não só aponta o erro, ele entrega correções e alertas em tempo real para a equipe. E o ponto-chave é que isso não é uma ferramenta separada que alguém usa de vez em quando. Não. A IA monitora continuamente toda a jornada do paciente, desde que a pessoa entra na recepção até a alta. Ela vai corrigindo os problemas antes que eles virem prejuízo. Certo, mas que tipo de motor de IA é preciso para fazer um trabalho tão complexo e que lida com dados tão sensíveis? Bom,
Isso nos leva a uma peça-chave: o poder da parceria. A Cleveris não construiu essa tecnologia toda do zero. Eles firmaram uma parceria estratégica com ninguém menos que a IBM, um dos maiores nomes em tecnologia corporativa do mundo. A base tecnológica é a plataforma IBM Watson X. E o ponto crucial aqui é que essa não é uma IA genérica. Ela foi construída desde o começo para negócios, com governança de dados, segurança e controles de auditoria. E olha, isso não é só papo de marketing não, são requisitos essenciais para lidar com dados de saúde, que são extremamente sensíveis e regulados. Ok, a tecnologia é poderosa, o problema é enorme. Mas e os resultados? Os resultados reais, que dá para medir. É agora que a gente começa a descobrir as oportunidades invisíveis. O primeiro resultado já mostra uma mudança de paradigma, 100%. Esse é o percentual de contas que a IA consegue auditar. Agora compara isso com os processos manuais, que mal chegam a 15%. A visibilidade possa ser total. O segundo resultado é financeiro, direto no bolso, um aumento médio de mais de 15% na receita líquida. Esse dinheiro vem justamente daquelas perdas que estavam submersas, invisíveis. É grana que estava sendo deixada para trás e que agora é recuperada. Terceiro, prevenção. Uma redução de 30% a 50% no volume de glosas já no primeiro ano. Ou seja, a IA não está apenas encontrando o dinheiro perdido, ela está ativamente evitando que as perdas aconteçam. E agora, talvez o número mais impressionante para qualquer gestor. O retorno sobre investimento acontece, em média, em menos de 6 meses. Isso mostra o impacto financeiro direto e imediato que essa tecnologia pode ter. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Este caso do setor da saúde é um exemplo poderoso, mas a lógica se aplica a muitos outros setores. A verdadeira questão não é se a IA pode criar valor, mas onde ela já está fazendo isso de forma silenciosa e muito eficaz. Então, a pergunta que fica é: que oportunidades invisíveis, que ineficiências escondidas a IA poderia descobrir no seu mundo?